Oi, Souls, tudo bem? Todos vocês que vieram aqui para o trabalho coletivo com a energia dos elementais da terra, dos duendes, lá nas minas de Ouro Preto. Quem já fez trabalhos comigo em locais especiais, sagrados, sabe muito bem que eu só costumo mandar um relato por e-mail, né? Mas esse trabalho ele foi inédito, assim, ele foi diferente de todos os outros que nós já fizemos, porque eles não foram captações individuais, eles foram um trabalho coletivo, né? Os meus mentores pediram para eu fazer essa modalidade, não seria um tratamento de vida passada, uma limpeza do campo particular, como eu costumo fazer, né? Eu adoro fazer esse tipo de trabalho com a energia sagrada daquele local. Mas, gente, todo o meu trabalho é muito intuído. Então, eu recebi esse convite por sonho no astral para ir fazer um trabalho dentro de Minas de Ouro, lá em Ouro Preto. E achei, confesso para vocês, que quando os mentores me falaram que seria no modo coletivo, eu fiquei assim, eu gosto muito de fazer um trabalho particular, né, gente? Quem me acompanha há um tempo sabe disso. Eu amo fazer um trabalho personalizado. Mas eu falei, tudo bem, né? Botei o egão de lado, vamos fazer assim então. E eu confesso que eu também fiquei assim muito com medinho, sabe, gente, de chegar e falar assim, olha, eu, Lívia, vou entrar numa mina de ouro, vou fazer um trabalho coletivo para a prosperidade, com a energia dos duendes. Eu falei assim, gente, quando eu colocar isso, eu falar, gente, a Vivi enlouqueceu, né? Porque por mais que as pessoas acreditem muito no espiritismo, os elementais ainda tem, né, um pouco de chacota por aí, o que é terrível, tá, gente? Não façam chacota com os elementais não, porque eles são muito poderosos. Mas como eu tenho essa afinidade, né, principalmente com os elementais da terra desde criança, eu falei, vamos lá, vai ser o que tiver que ser. Eu sempre quis, em algum momento de vida, ir ao Ouro Preto, porque eu amo história, né, gente? E já tinha feito as outras cidades históricas. Eu falei, olha, eu vou de qualquer forma, eu vou para mim. E eu vou fazer esse trabalho lá, porque a espiritualidade está mandando, e vou fazer para mim. Se vierem pessoas, ótimo, que venham. E, gente, eu me surpreendi muito, porque vieram muitas pessoas, foi um grupo grande, ou seja, era uma coisa assim, muito pré-meditada mesmo. Esse grupo, quem tinha que vir, iria vir de qualquer forma, né? Era uma coisa que já tinha sido combinada no astral. E até o valor de troca, gente, foi tudo ditado pela espiritualidade. Quem me acompanha há uns anos sabe que essa foi a captação em um local especial mais em conta que eu já fiz, porque era justamente a espiritualidade queria que fosse mais acessível, que fosse esse valor e que fosse coletivo, né? Então foi tudo assim muito diferente do que eu estou acostumada a fazer. Foi algo muito ditado mesmo e novo para mim. E eu vou contar aqui em detalhes, porque eu acho muito interessante a gente saber, né, tudo o que aconteceu. Assim que vocês se inscreveram, gente, a partir daquele momento, todos os dias eu estava fazendo a ancoragem, né, na egrégora das pessoas que estavam entrando. E era muito engraçado, porque a partir do dia que a pessoa se inscrevia, vinham os relatos, né? E eu juro, gente, eu juro por Deus, tá? Que cai um raio aqui na minha cabeça agora. Começaram a acontecer coisas muito assim inusitadas comigo e o Rafael, né, que mora comigo, acaba vivenciando. Começaram a aparecer sinais, né? Comecei a ver duendes em tudo que era lugar, na rua, na internet. Bichinhos começaram a aparecer, assim, bichinhos que não costumam aparecer, gente. Entrou assim um gato dentro da minha casa, um beija-flor, um gambá. Bichinhos diferentes. E teve uma noite de madrugada que a gente escutou um bicho dentro de casa. E o Rafael acordou junto com o meu cachorrinho no bloco. Ele procurou a casa inteira. Ele entrou na lareira, gente. Não achou. E era um barulhinho assim, né? Que hoje eu sei que eram de duendes.
Ai, gente. Então, assim, várias pessoas tiveram sonhos com duende e relataram coisas parecidas acontecendo, né? Eu vou até depois colocar os relatos, de repente fazer uma pasta para todo mundo ler os relatos, postar lá no Instagram. Foi muito legal. Bom, e aí que eu já senti a intuição de procurar algumas minas, mas eu confesso, gente, eu me mudei esse mês, né? Então, assim, eu não tive tempo de ficar pesquisando pela espiritualidade, eu mando sinal. Qual é a mina, ou sei lá, as minas que eu tenho que ir? Manda. E, gente, eu juro para vocês que apareceu para mim um Reels de uma mina em Ouro Preto. Eu não tô brincando, apareceu um Reels de uma mina em Ouro Preto com os duendes. Tem duendes lá, tá? Estátuas de duende. Eu falei, ok, tenho que ir nessa. Então eu vou nessa. Não olhei preço, não olhei onde era. Eu falei, é em Ouro Preto? Eu vou estar lá? Eu vou. E aí, gente, eu cheguei, né? No dia que eu cheguei lá, já era tarde, que é uma viagem muito longa aqui do Rio, né? Umas 6 horas aí dirigindo. E eu confesso que quando eu cheguei na cidade, eu senti uma energia muito pesada. Eu não, eu não sabia que eu tinha uma conexão tão profunda ancestral com Ouro Preto, porque assim, maldades aconteceram em todos os lugares, né, gente? Mas se você tem aquela ligação com a cidade em algum nível, você meio que abre uma brecha energética, né? E eu percebi, sim, que eu tenho família lá, né? Tem até uma padaria chamada Andradas. Um dos inconfidentes que estava tentando a independência do Brasil, que foi punido, que foi inclusive exilado do Brasil, era um Andrada. E outra grande coincidência que eu vi lá no museu, o Rafael, o sobrenome dele é Costa, e tinha também, um dos exilados também se chamava Costa, que são famílias portuguesas, né? Então, assim, eu acredito que isso tudo pesou muito para mim, tá? Então, não foi uma energia que eu me senti bem na cidade. Porém, o trabalho da Nina foi uma coisa, assim, incrível, porque eu até, gente, vou parar aqui de vez em quando para beber um pouquinho de água para contar para vocês. É, eu falei, olha, Rafael, amanhã, assim que a gente acordar, vamos para essa mina. Outra grande coincidência, eu tinha pegado para ficar assim, um Airbnb bem baratinho, né? Lá em Ouro Preto eu não vi endereço nem nada, peguei um confortável em conta. E quando eu vi, gente, dava para ir a pé para mina. E quem sabe, quem já foi a Ouro Preto sabe que lá tudo é meio longe, né? Tem assim, muitas ladeiras. Então eu falei, né? Começamos aí, outra coincidência. Para quem não sabia nem para qual mina ir, eu estava esperando um sinal. E, gente, quando eu cheguei nessa mina, eu não sabia, né? Mas essa mina, ela fica em um terreno, que é o terreno de uma casa. E quando eu cheguei, eu vi um senhor na janela, olhando quem estava chegando. Só que até aí eu falei, ok, né? A cidade de interior, o que mais tem é senhor. Senhorzinho assim na janela. Outra grande coincidência, tá, gente? Sim, assim, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei em Ouro Preto, a primeira, tipo, eu entrei com o carro na cidade, eu vi, foi um senhor idoso, sentado na rua, gente com chapéu, igualzinho um preto velho, gente, mas preto velho da Umbanda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Igual a foto. Aí eu lembro que eu olhei, falei, meu Deus, esse senhor parece muito, né? Assim, a representação pra gente ver dos pretos velhos. Eu falei, caramba. E aí, gente, eu não sabia que aconteceu o que aconteceu lá dentro da mina. Tudo bem. Estacionei o carro, entrei na mina. Quem veio me recepcionar foi um colombiano. Outra grande surpresa. E aí ele falou, olha, vamos fazer o tour dentro da mina, e eu vou explicar a história do local. E aí ele começou a explicar que aquela mina ali, ela foi uma das primeiras minas. Eu tenho até
Aqui, gente, eu peguei, né? Depois eu fui procurar a história escrita porque o dono da mina me contou tudo. Mas é tanta informação que é difícil lembrar. Mas basicamente foi uma das primeiras minas exploradas lá em Ouro Preto. E exploradas à mão, tá, gente? Então, assim, uma coisa horrorosa, porque eram escravos e eram, assim, condições impossíveis, né? Mineração até hoje é um trabalho muito duro, muito arriscado. Vocês imaginem pegar uma mina pequenininha, ou seja, não era grande, era assim, pequenininha, gente. Eu fiz assim, o tour e os trabalhos praticamente ajoelhada de cócoras no chão, tá? Colocar ali 100 escravos para minerar ouro em pó, não eram pepitas. Então, assim, as pessoas ali adoeciam e ali ficavam, ali morriam. Fome, sede, dor, desespero, depressão. Então, quando eu entrei ali, é claro, gente, eu já fui em outros lugares históricos, mas eu não tinha sentido, porque tudo, a gente só sente, a gente só se conecta com aquela energia que a gente tem alguma ligação ancestral, kármica, né? Aí eu falei, não dá para fazer esse trabalho aqui sem antes fazer uma limpeza. Eu senti o pedido de ajuda daqueles espíritos de escravos que ainda não tinham se desligado daquele local, pelo trauma, pela tristeza, pela raiva. E aí eu comecei, né, fazendo o tour, meio que andando, e quando ele parava para explicar, eu fechava os olhos, e é claro que ele percebeu, me achou meio maluca no início, né, e fazendo a apometria. E o Rafael lá ajudando. Então, eu fui fazendo a apometria ali nas minas, né, gente? Fui recolhendo os espíritos sofredores, reconstruindo o corpo astral deles, o duplo etérico, dando água, comida no astral, plasmando, né? Que quem médium que tem muito ectoplasma trabalha com ele, com apoio da espiritualidade consegue. Medicamentos. Fui fazendo telas mentais, mostrando, né, o porquê deles terem vivido aquela experiência, os aprendizados, as vidas passadas de cada um, tudo de forma coletiva, né? Fui chamando equipes de socorro para encaminhar no astral, fui fazendo perdão, transmutando com luz violeta e prata, tudo aquilo, fazendo downloads nas minas. Então, eu fui, assim, ajudando, né, com o apoio da espiritualidade, a fazer o socorro dentro daquelas minas. E aí, quando eu terminei, eu fiquei um tempinho lá dentro vendo os cristais e o ouro, né, gente? Porque ainda tem um pouquinho de ouro em pó lá, que eu gosto muito dos cristais. Fiz algumas perguntas para o guia e eu falei com ele, olha, eu vou ficar aqui mais 5 minutinhos aqui dentro e depois eu vou ficar lá fora para fazer um trabalho coletivo, uma meditação. Aí ele falou, você gosta de cristais, né? O seu, acho que Tuninho, o nome dele, né? O seu Tuninho estava te esperando. Eu falei, oi, quem é seu Tuninho, né? Ele falou, fica aí que quando você sair ele vai estar lá fora. Eu falei, meu Deus do céu, já imaginei o quê? O homem não vai querer que eu faça coisa aqui, né? Vou ter que ir para outra mina, não sei lá, pensei algo assim. Aí, gente, ele, quando eu saí, né? Eu estava ancorando a energia dos elementais ali, da terra, dos duendes, da prosperidade. Ele falou, minha querida, você pode me acompanhar e sentar aqui? Ele tem, tipo, um lugar da casa dele, né? E aí eu fui e sentei e ele falou assim para mim, eu estava te esperando. Aí eu falei, ué, gente, será que ele viu alguma coisa na internet? Ele falou, não, eu estava te esperando porque a minha mãe, a Mariazinha, gente, Mariazinha, ela foi a mulher que realmente achou primeiro a mina. Era a mãe dele que já fez a passagem. O homem é médium. A minha mãe, Mariazinha, ela tá aqui comigo. Ela já tinha me avisado que você vinha, tanto que eu acendi lá um incenso de Paulo Santo na minha casa
E ela tá falando para depois eu te levar lá dentro para você conhecer o santuário dela. Aí eu falei, Jesus. Já falei assim, gente, realmente, né? Tava tudo combinado no astral. As pessoas queriam participar do trabalho, as correntes. E aí ele começou a falar, a minha mãe, ela achou essa menina aqui quando um dos filhos dela, né, que ela teve 14 filhos, estava jogando bola, e aí a bola sumiu. E aí ela falou assim: Ah, meu filho, vai procurar a bola. Gente, eu sempre criança, né? Por isso que eu falo, né? Os doentes, os elementares, eles gostam da energia das crianças. Ele foi procurar a bola e falou: Mãe, eu achei a bola num buraco. E aí ela foi lá. E quando ela entrou lá, ela recebeu todas as informações espirituais, que ela seria a guardiã física e espiritual daquele portal. E após a passagem dela, antes dela falecer, ela tinha falado para ele, né? Olha, meu filho, amanhã eu vou fazer a passagem. E você será o novo guardião físico e espiritual. Estou passando para você essa missão. Então, você ficará responsável. Ou seja, ele falou assim para mim: Isso aqui não é só um terreno, né, gente? Isso aqui é um terreiro. Ele falou essa palavra: Isso é um terreiro. Eu falei: Jesus, é lógico que tinha que ser aqui o trabalho, né, de todas as mulheres. E, bom, ele incorporou um preto velho, gente. Várias vezes durante a conversa, ele incorporava a entidade Pai Joaquim, né? E ele mudava a feição dele, falava comigo, contava a história. E no final de tudo, né? Quando ele falou assim, agora, antes do meu filho, né? No caso, o médico, e te mostrar o altar, a casa, eu queria te mostrar, eu queria que você fosse ali na frente da mina comigo. Gente, ele incorporado, me levou até a frente da mina, me deu um abraço, me deu paz, ancorou na minha mão, foi lá dentro da mina. Lembrando que eles não vendem cristais, tá? Eles não vendem cristais lá dentro. Ele pegou esse cristal aqui, que é o quartzo leitoso lá de dentro, o preto velho, tá, gente? Incorporado. Que onde há quartzo leitoso, há ouro, né? Ele energizou lá dentro da mina, o preto velho me deu, falou tudo que eu tinha que fazer com esse quartzo para o trabalho coletivo. E ele falou para mim: essa aqui vai ser sempre a sua casa no Ouro Preto. Venha sempre que você quiser. Ai, gente, olha, ali eu me acabei, né? Porque foi muita emoção, foi muita emoção. E do lado de fora dessa mina tem um riachozinho que sai de dentro da mina, né? E aí ele falou: você trabalha ali no riacho. E aí, antes de eu ir lá fazer o meu trabalho, aí o médico voltou assim, me levou lá na casa dele com o Rafael, mostrou, ele falando tudo que a mãe dele estava falando para ele, para me falar, né, sobre o local, o altar dela. Ele tem um tambor lá que ele usa para as incorporações, ele tocou para mim. Eu não tenho nem palavras do que foi esse trabalho, tá, gente? Assim, E o que aconteceu, né? Vou contar um pouco da história dessa mina para vocês. Não foi assim, claro, gente, todos os escravos foram muito importantes, mas olha a história dessa mina aqui e por que que ela foi escolhida, não só por toda a questão da espiritualidade, mas para o trabalho de prosperidade também. Ó, Chico Rei foi o nome dele aqui no Brasil, né, desse escravo, também conhecido como Galanga, tá? Galanga era rei do Congo. Ele era rei, ele era um príncipe lá no Congo, né? Mas, naquelas guerras que eles tinham lá na África, acabou capturado, tá? Ele e toda a família e foi vendido, né, como escravo para os portugueses. E ele foi enviado para o Brasil. E aí, gente, acontecia um fenômeno nos navios negreiros, que era o quê? Nas tempestades, quando o navio estava meio que afundando, eles começavam a jogar fora as mercadorias mais baratas. E
felizmente, e o que era mais barato ali não vinha gente. Mulheres e crianças, escravas. Então, eles começaram a jogar as mulheres e as crianças no mar. Então, o Galanga, ele perdeu a esposa dele, que era a rainha dele, e duas filhas. O filho dele, eu acho que se chamava Murungo, Muzinga, ele conseguiu esconder, que era um bebezinho. E aí, no meio daquele sofrimento todo, ele prometeu para todos ali, os escravos, que era o povo dele, do Congo, falou: olha, eu me comprometo a ser o líder de vocês no Brasil e eu vou ajudar o nosso povo a sair da escravidão. Eu vou libertar todos vocês, né, no descanso até, né, a gente conseguir. E aí, gente, chegando no Porto do Rio, esse escravo, ele foi comprado, tá, para trabalhar em uma mina em Ouro Preto. Essa mina, essa mesmo, tá? Mina da Encardideira, que era o nome na época da região, em Vila Rica, que na época Ouro Preto se chamava Vila Rica. Então, assim, durante muito tempo, o Chico trabalhou duro, né? Ele trabalhava e ele era muito inteligente, gente. Ele conseguia coordenar. Então, assim, nas minas tinha uns buracos na parede, por exemplo, chamados buchos. E o escravo que não conseguia encher o bucho, por isso a expressão, né, tá de bucho cheio, ele não comia, ele não bebia água. Então, o que que ele fazia antes de sair? Ele falava, olha, quem conseguiu encher e sobrou, dá para os que não conseguiram encher, para todo mundo conseguir comer. Então, ele, assim, ele tinha estratégia, ele sabia liderar, ele sabia falar, ele não mantinha a cabeça baixa por estar na condição inferior ao que ele sabia que ele era, por injustiças da vida. Ele tinha resiliência, ele tinha fé. Gente, ele saiu da condição de, sei lá, príncipe rei para virar escravo. E não é qualquer escravo, é escravo de mina. E ele falava com o dono dele assim, ó, daqui para aqui. Ele tinha aquela fé, aquela força interior. Não era arrogância, era força. Ele fazia tudo que era mandado. E aí, né, ele começou a chamar a atenção, não só do dono dele, que falava assim, gente, que escravo é esse que eu comprei, né? Que tem todas essas habilidades com o povo dele. Como também dos habitantes de Vila Rica, que notaram que ele era diferente, né? A energia dele era diferente. Então, assim, ele trabalhou duro por muito tempo e ele conseguiu comprar a própria liberdade dele. Um dia, esse dono dele chegou e falou: vem aqui, Chico, né? Por que Chico? Né? Porque todo mundo que saía lá da África, antes de sair, tinham batizado, os homens se chamavam Francisco e as mulheres Maria. Me conta a sua história. E aí ele contou para ele: olha, eu era príncipe lá no Congo, e aconteceu isso no navio, eu prometi que ia ajudar a minha população. E esse homem, esse dono dele, ele falou, depois de alguns anos, né, a gente falou assim, olha, você não merece mais ser escravo, né? Assim, eu vou te dar a sua alforria, eu vou te dar a sua liberdade. E ele deu, tá, gente? Ele deu essa liberdade para o Chico. Então, assim, o Chico, ele conseguiu ser liberto. Fora que ele era muito esperto e ele ensinava também para o povo dele como que eles poderiam comprar a liberdade deles. Ou seja, ele falava, ó, aqui a mineração é ouro em pó, escondam ouro nas unhas, o pó do ouro nas unhas, no cabelo. Lá eles têm uma expressão que eu confesso que eu nunca tinha escutado, lavar a égua. Por quê? Né? Escondia na égua o pó de ouro e quando lavava, o pó caía na água, você ia, juntava e assim, Chico ia comprando a liberdade de cada escravo. Então, ele tinha toda uma estratégia, gente. Inclusive, eles mostraram para a gente lá nessa mina passagens assim, minúsculas, só para ele conseguir entrar e fugir à noite naquela mina para roubar não, vamos mesmo, enfim, pegar o ouro sem que os portugueses vissem para comprar, não era para ele, porque ele era
olho grande, não, ele tinha aquela missão de libertar aquele povo, né? Aquele grupo kármico. Então, assim, só a energia da história dessa mina, né, gente? Fora a energia dos elementais, porque os elementais, vocês acham que eles não ajudavam? Claro que ajudavam, ajudavam no que podiam, né? Eles conseguiam se conectar com quem conseguia manter algum pingo de leveza de alma nessa história toda. Que era o caso do Chico. Quem conseguia manter essa leveza, né? Porque os elementais têm energia muito sutil, eles abençoavam, eles conseguiam ajudar. Então, assim, ele conseguiu, né? Ele foi comprando a alforria dos outros escravos, né? E sim, quando esse homem, né, o dono da mina, ele estava para morrer, isso tudo quem me contou foi o Toninho, tá? Ele, ele chamou o Chico dentro da casa dele, o Chico nem queria entrar, porque era proibido, né, o negro entrar na casa de branco, mas depois de muita insistência ele entrou. E o dono falou: Olha, eu quero vender minha mina para você. E ele falou: Eu vou comprar mina de exploração. Eu fui escravo, eu não vou ficar vivendo da escravidão do meu povo, né? Então ele deu essa mina, porque o dono falou: ou a mina é sua, ou eu vou fechar a mina. Quando eu morrer, não é de mais ninguém. E aí ele deu a mina para o Chico, tá? Então, assim, por isso que é mina Chico Rei. Porque no final, todo aquele ouro foi para ele, né? E ele fez bom uso desse ouro para libertar os outros escravos, né? Ó, com a prosperidade alcançada pelo garimpo, já que ele ganhou uma mina de ouro, libertou mais escravos, tá? Com quem teria chegado ao Brasil, aqueles que estavam no navio com ele, né? Muitos súditos lá da época do Congo. Então, chamavam ele de rei, Chico Rei. Ai, gente, ele inclusive construiu igrejas para os negros lá em Ouro Preto, né? Porque tinham igrejas que, infelizmente, os negros não podiam ir. E, sabe, ele morreu, né, com 72 anos, então, se vocês forem pensar, é uma idade bem avançada, né, gente? E o filho dele, lembra que ele trouxe? O filho seguiu como rei do Congado. Foi coroado rei aqui no Brasil. O filho dele, que sobreviveu lá no barco, assumindo a posição que pertencia ao pai, do Chico Rei, né? E até hoje, em janeiro, é celebrado. E adivinhem quem se veste de Chico Rei, gente? Faz lá toda a festa. O dono da mina que recebeu o preto velho comigo, gente. Então, assim, foi muito forte. E tem mais uma curiosidade, né? Ele me contou, esse senhor, que quando a mãe dele, né, o filho dela, um dos filhos, achou, tinha 14 filhos. Quando um deles, que era o caçula, achou a mim, essa mãe era médium e o pai dele era muito zangado. O pai dele era aquele homem assim bruto, né, simples, mas muito bruto. E ele ficava danado que a tal da Mariazinha, que era a mãe dele, ia lá todo dia com uma vela na mão dentro da mina. Ele gritava, Mariazinha, vem cá. E ela ia, encarava. Então, assim, não teve jeito, ele teve que aceitar a missão da Mariazinha aqui na Terra, que era receber os guias, fazer as limpezas, ser guardiã, né, espiritual e física daquela mina. E, gente, ele conta assim, que o pai dele só sossegou mesmo depois de uma experiência, que o pai dele ficava ali na frente do terreno, né? E, gente, cidade pequena, né? E aí um dia chuvoso passou ele falou assim, né, um pretinho, um senhorzinho pretinho, curvadinho de cachimbo, chapéu, com um burrinho. E falou, olha, eu sou um caixeiro viajante e eu tô cansado, eu tô com fome, tô molhado, meu burrinho também tá molhado. O pai dele não era muito caridoso, mas ele gostava de animais. Aí ele olhou assim e falou,
Não, eu vou comprar alguma coisa sua para o seu burrinho. E me dá essa caixa aí de livros, porque eu não sou muito bom em leitura e Mariazinha sabe ler, então eu quero que ela me ensine. E aí o Toninho falou que ele comprou essa caixa, o velhinho foi, e quando eles chegaram em casa para abrir, gente, era um livro sobre a história da escravidão no Brasil, contando a história do rei do Congo, né, no Brasil, Chico Rei. Então, assim, coincidências ou sincronicidades, né? Tudo isso aconteceu com essa família e eu recebi um chamado justamente para ir nessa minha. Quando eu fui fazer o trabalho do lado de fora, depois disso tudo, né? O que que os mentores me falaram? Que toda essa energia dos pretos velhos, ancorada aqui nesse cristal, foi passada para todo o grupo que se inscreveu nesse trabalho. Então, seria muito normal nos primeiros dias as pessoas se sentirem assim, moles, cansadas, sonolentas, como se tivesse feito uma limpeza, ou tirar um peso das costas, né? Porque foi feito um descarrego, literalmente, ali no terreiro, que era a mina. E depois disso, eu comecei a ver os elementais, tá, gente, no astral, através do meu terceiro olho. E o que que foi sendo passado, né, pelos mentores enquanto os elementais atuavam ali, em todo o grupo que eu intencionei. Que a prosperidade, gente, ela vem da capacidade de você achar nas trevas que existem dentro de você, na escuridão, o ouro. De você conseguir olhar para as suas sombras, para os seus defeitos, né, pontos que precisam melhorar, aceitar eles, pensar o seguinte: se eu não quiser olhar para essa rocha aqui escura, se eu não quiser entrar na caverna, eu nunca vou achar o ouro que tem dentro de mim. Porque eu não quero lidar com a sombra, eu não quero lidar com as partes frias, escuras, molhadas. Podem ter os morceguinhos ali, os obsessores. Não, não quero, né? Eu só quero já achar a pepita ali prontinha. E não. A prosperidade, gente, de vida, o dinheiro também, ou os relacionamentos, ela vem quando você tem coragem de entrar na escuridão que tem dentro de você, na caverna e cutucar, cutucar, igual, né, os escravos mesmo faziam. Passar ali, às vezes vai ser desconfortável olhar para a sua sombra, para o seu defeito, ou olhar, de repente, para uma vida passada que você foi algoz, ou para aquele obsessor que você, né, fez um trequinho ruim de outra vida, é ruim, ou para aquelas sensações que você acha que é difícil se libertar. Mas quando você encara, cutuca, suporta o desconforto, não na base do ódio, mas na base de eu vou suportar isso aqui, porque é suportando isso aqui que eu vou me libertar. Você acha a pepita de ouro, que é a sua prosperidade. Então foi isso, foi um trabalho interno. E eu recebi vários relatos de pessoas falando que sentiram isso, começaram a sentir como algo tivesse sido aberto, ou começaram a focar mais em si mesmos depois desse trabalho. E é isso, né, gente? Porque por que se chamava ouro preto? Porque muitas vezes as pepitas de ouro, elas eram pretas. Elas eram pretas. Tirando aquela parte, né, lapidando o que achava dourado. E elas estavam escondidas, né, gente? Então, assim, foi muito trabalhado isso através dos elementais, tá? Da energia deles, essa habilidade de se integrar, de se aceitar na totalidade, assim como a natureza, né, gente? A natureza tem luz e sombra, construção, movimentos de destruição. Quando você consegue se aceitar desse jeito, você não exclui, sabendo do que, beleza, eu não gosto dessa parte de mim, mas eu não vou ficar correndo dela, eu não vou ficar me punindo. Eu vou aceitar que é assim nesse momento. Eu sou assim, ou então eu estou vivendo um momento assim, né, de escravidão. Eu sou escrava de um vício, ou eu sou escrava de uma situação financeira, eu sou escrava de uma situação familiar. Eu vou aceitar isso. Eu vou entender o que eu estou precisando aprender aqui.
Como posso melhorar? Em que posso me disciplinar? Talvez o meu ego não entenda por que eu estou vivendo isso agora, né? Mas tudo bem, porque o ego está olhando uma perspectiva pequena. Eu quero olhar a perspectiva toda. Você conseguindo entender isso com a energia, né? A energia dos elementais veio para isso. Você está aceitando, conseguindo vibrar mais alto, apesar do desconforto, da escuridão, né? Dessas partes que você não quer olhar, você consegue achar pepitas de ouro na sua vida, que traz abundância, traz dinheiro, gente. Energias afins, dinheiro, oportunidade, pessoas, né? Não só para trabalho, mas para tudo. E o boliviano, gente, ele me deu também esse cristal aqui. Engraçado, né? Ele se afinizou comigo também. Que é um cristal de muita alegria. Quando eu pego nele, eu começo a rir, né, gente? Porque assim, esse aqui é transparente. A energia elemental que tem nesse cristal aqui, eu não sei nem descrever. É imenso, ele é pequenininho, é imenso. Esse aqui do preto velho é um cristal de força, de resiliência. Esse aqui é de uma alegria, gente. E foi exatamente, foi muito legal, assim, ter dado esse espaço, né, para vocês poderem me mandar os gelatos, porque vocês não sabiam o que eu fiz lá. Mas os gelatos vieram muito afim com isso. Teve gente que falou, gente, eu não sei o que você fez aí, mas aqui no Monopoly eu já tô rica. Né? A pessoa jogando Monopoly ganhando a beça. Fora outros gelatos mais sérios, né? Mas assim, eu achei incrível. Eu senti, eu dormi 12 ou 11 horas seguidas, gente, depois desse trabalho. E olha que eu não sou dorminhoca. Eu acordo 6 até antes. E, e eu sinto que eu tirei um peso enorme de dentro de mim, coisas que eu não estava querendo lidar, raivas antigas, mágoas, picuinhas. Foi uma limpeza muito forte, né? E uma ancoragem elemental muito forte, porque, inclusive, eu me libertei de uma certa escravidão que eu tinha, né? De achar que eu tinha obrigatoriedade de estar sempre fazendo tudo. Não podia, de repente, descansar tanto quanto eu estava precisando, sabe? Me libertei de uma auto-escravidão. E agora eu estou assim, pensando, meu Deus, o que que eu quero mesmo, né, para minha vida? Será que eu quero fazer o que eu estou fazendo agora? Será que eu quero mudar? Como que eu quero postar? Como que eu quero atender? Como eu quero administrar os meus negócios? É, gente, que eu não trabalho só com terapia de origem. Então, assim, foi tudo mudando, gente. Assim, eu senti muito forte isso dentro de mim. O Rafael também sentiu, né? Ele ficou aqui aberto. E ele já, o Rafael tem um certo desafio de organização, e ele chegou assim super organizado, já falando na viagem da organização de finanças, de casa. Então, assim, eu senti que foi um trabalho que eu não tenho como, gente, colocar para vocês. E quando eu cheguei aqui, eu tive um sonho nítido, nítido, assim, uma projeção astral muito vívida com os elementais da Terra. E eles me mostraram a transição, né, do quarto plano de existência, que é onde ficam os espíritos, né, gente, para o segundo plano. E aí eu estava voltando, estava saindo do segundo plano de existência em projeção astral, que era a Terra dele, e assim, gente, eu vi certinho, aquela imagem mesmo de doentes, sabe? E um doente falou assim para mim: vai, mas não olha para trás. Algumas coisas é melhor não olhar para trás para não ter o risco de você querer voltar. Gente, aí eu falei, gente, por que será que ela falou isso para mim, né, quando eu estava voltando, né, para o terceiro plano? E aí eu lembrei, né, gente, que tem várias lendas, pelo menos na Europa, de pessoas que vão para o segundo plano de existência, que é o reino dos elementais, e não voltam. Eles brincam, né, sequestrados pelos elfos, pelos duendes, pelas fadas. Ou seja, quando você vai, né, com
elementais amigos que te levam, te trazem de volta, é seguro. Agora, se você vai, porque tem gente que tem essa pira, né, de fazer projeção astral, tem que ter o convite, tem que ter o convite, né? E tem que ser com elementais que você confie. Aí quer ir lá sozinho, sem convite, ou com elementais duvidosos, a pessoa não volta, ela some, desaparece. Então, assim, eu entendi o porquê desses lendas. E eu fui presenteada nesse sonho, no dia que eu voltei, com cristais. E, gente, eu juro para vocês como aconteceram coisas engraçadas essa semana. Olha só, na minha varanda, nunca tinha acontecido isso. Olha o que apareceu na minha varanda. Eu nunca vi essa pedra redonda aqui no terreno inteiro. Apareceu na minha varanda. Minha varanda dá para floresta. Não tem como alguém jogar um negócio. Um bicho trouxe isso pra... Pode ter sido um macaco, pode ter sido qualquer bicho, mas trouxe, que é pesada. Aí eu olhei, achei estranho, falei, bom, vou guardar para o dia das dúvidas. Aí, gente, hoje, na frente da minha casa, olha o que apareceu. Dois pedacinhos de quartzo leitoso, o quartzo das minas. Quem achou foi o Rafael. Ele falou: Você não vai acreditar. Olha o que aconteceu na fonte da casa. Eu falei: Caramba, dois pedaços irregulares de quartzo leitoso. Gente, isso é presente. Eu ganhei cristais, eu ganhei ouro na minha projeção astral e está se materializando aqui, nos doentes na frente da minha casa, dentro da minha casa. Então, gente, isso quer dizer que o trabalho está mais do que confirmado, tá? Foi feito um trabalho de prosperidade fortíssimo. E eu tinha levado, né? Eu não imaginei que o Preto Velho ia me presentear com o cristal da mina. Então, eu tinha levado três cristais, na verdade, quatro, né? A pirita, olha que lindo, gente. A pirita é chamada do ouro dos tolos, né? Que ela lembra ouro, mas não é ouro. Que ela é para prosperidade. Uma ametista, para transmutar. Um quartzo rosa, para perdão. E o citrino, né? Também de prosperidade. Aí, gente, eu sempre limpo os meus cristais, né? Com incenso ou com a técnica do Theta Healing e programo eles. Só que esses eu já estava lá na mina, então eu levei para o riacho dentro da mina. Gente, o brilho que esses cristais dão agora, parece que eles acabaram de sair da natureza. Eu acho que vocês conseguem ver, né? Ele não brilhava assim, não, gente. O Rafael, que viu antes e depois, minha mãe também, eles estão brilhando com uma energia, assim, que dá para ver a olho físico. Vocês estão vendo? Ele não brilhava assim. Todos, não foi um ou outro, não. Porque foi a água das minas durante o trabalho. Eles não brilhavam assim. Então, assim, eu estou chocada com a energia que eles ficaram. Foi uma coisa sensacional. E aí, no dia seguinte, eu queria fazer um passeio em outra mina, né? Eu já tinha feito o trabalho para Mariana, que é uma mina mais antiga, que ela foi feita, né, pelos ingleses. Pegaram aquela mina, trouxeram aparelhos da Revolução Industrial. Então, assim, ela é grande, ela já tinha tecnologia. Também tinha escravidão, tá, gente? Mas quando os ingleses chegaram, na Inglaterra já não tinha mais a escravidão, mas eles não podiam falar, né? Porque eles foram trabalhar. Mas, assim, depois, as pessoas que trabalharam naquela mina viraram assalariados. E aí, antes de eu ir, eu perguntei, eu posso reforçar o trabalho nessa mina ou não? Não precisa. E aí os mentores falaram, pode, se você quiser, pode. Não é necessário, mas pode. Eu falei, então eu vou reforçar. Vou me conectar com os doentes dali também. E aí, olha que curioso, gente, meu Deus do céu. No momento que eu cheguei de carro nessa mina, ao mesmo tempo chegou um casal e um guia turístico. E esse guia turístico, ele começou a chamar a gente para escutar, já que a gente já estava ali, né? Então, assim, ele foi fazendo e
E aí ele falou assim, ele chegou em um pedaço lá que ele conhece e me deu. Ele me deu. Ele falou, pode pegar. Ó, aqui tem vários cristais da mina. Que também é quartzo leitoso com outros, né, gente? Aqui. E ele me falou que ele era garimpeiro. Eu nunca tinha conhecido um. E que o pai dele tinha trabalhado naquela mina. Assalariado, né, gente, já. Eu fiquei assim, boca aberta. E ele falou, olha, vai ali na lojinha, se você quiser, e compra esse vidrinho aqui, que é chamado vidrinho da prosperidade. Ele falou isso. Porque isso aqui é o restolho do ouro, mas tem ouro aqui. Do nada ele falou isso para mim, gente. Eu comprei, óbvio. Eu ancorei isso nos trabalhos. E lá na mina, olha que curioso, né? Tem um altar de Santa Bárbara. Não sabia que ia ter um altar lá dentro. Então eu ancorei lá também o trabalho. E lá a gente, é muito legal essa mina maior, né? Porque a gente acha o pozinho do ouro, a gente acha a pirita, né? Várias assim, o quartzo leitoso enorme e outros, né? Que eu não me lembro de todos. Mas foi muito especial, gente. Assim, foram sincronicidades sem fim, sem fim. Nesse passeio. Foi incrível. Assim, eu vou deixar aqui os depoimentos para vocês verem quem fez, né, gente, no e-mail. Eu sou muito, muito grata. Deixem nos comentários, tá, o que vocês sentiram, o que vocês acharam, coincidências, sincronicidades e sonhos. Quem quiser, vai lá no meu Instagram, no destaque Ouro Preto, que eu relatei tudo por lá. Olha, muito obrigada por todos que me acompanham por todos esses anos. Já estão me perguntando, né, Vivian, onde vai ser a próxima, gente? Não sei, eu costumo fazer uma por ano. Nunca sei exatamente como vai ser, onde vai ser, né? Se vai ser coletivo, se vai ser particular, mas eu vou recebendo e vou fazendo, né, gente, a divulgação. Eu quero desejar nesse momento muitas bênçãos através da Pirita para vocês, viu? Com essa energia lá das minas, que vocês tenham sabedoria de olhar para dentro com carinho e achar o ouro que tem dentro de vocês, com muito respeito e amor a todos da corrente dos pretos velhos e dos elementais da terra, tá bom? Que estão aqui mandando presente toda hora para gente. Isso aqui não é só para mim, né, gente? Isso aqui é para toda a egrégora. Um beijo! Me sigam e deixem o like se vocês gostaram desse relato. Quem não veio do trabalho coletivo, mas gosta de espiritualidade e quer ficar de olho aí nas outras terapias.